Olá pessoal, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre o micrômetro, tá? Uma ferramenta indispensável para o rebobinador. A gente usa o micrômetro para tirar a medida dos fios, né? Dos fios que a gente usa para rebobinar motores, porque os fios dos motores eles têm uma diferença mínima entre eles, né? Entre as medidas, as bitolas. Então a gente usa o micrômetro aliado a uma tabela de conversão, né? E para poder saber qual fio vai ser usado, que está sendo usado no motor e qual fio vai ser usado, e para poder fazer cálculos, enfim, tá? Então esse é o micrômetro, tá? Esse meu já está surradinho, já está bem usadinho. Esse é o micrômetro Mito Toyo, deixa eu pegar o foco aqui para vocês verem. Esse é o Mito Toyo, né? Acho que não vai fechar o foco ali, mas tá bom. Ele tem uma travinha aqui, tá? Que é bom deixar ela sempre aberta, tá? Não deixar ela fechada porque ela cansa com o tempo. Ele tem a catraquinha do tambor aqui, ó, que serve para dar o aperto correto. Girou aqui, deu esse estralinho, tá fechado. Não precisa apertar aqui, tá, gente? Isso aqui é só para trabalhar aqui em cima para não escorregar o dedo, né? E girou aqui, tá beleza, tá feito a medida, tá? A gente vai estudar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Sobre o micrômetro, para ter uma ideia geral sobre ele. Bom, gente, é o seguinte, algumas pessoas me chamaram quando eu falei que ia explicar sobre o micrômetro e falaram: mano, eu uso a fieira, o que tu acha da fieira? Então, a fieira é um gabarito, na verdade, é chamado de fieira, né? Mas na verdade é um gabarito de fios de cobre para medidas AWG e milímetros, né? Uma face é milímetro e uma face é AWG. Eu vou colocar na tela agora aqui no cantinho para vocês verem como é que ela é. Então, essa fieira ela foi bastante usada no começo da bobinagem, na época, que era muito difícil o acesso a ferramentas como o micrômetro. Então, eles usavam essa fieira. Foi feito esse gabarito com base no AWG, né? na medida que é usada para fios de cobre, fios de motor. E me perguntaram se eu achava legal. Eu acho legal, só que não é uma medida exata. Então, eu aconselho, o meu conselho é comprar um micrômetro. Tá? Por que comprar um micrômetro? Porque o micrômetro tem uma medida mais exata, apesar de que a nossa medida ela sempre varia um pouco, né? Varia bastante. Né? Se a gente for pegar uma relação entre a diferença entre os fios, que é mínima, então essa variação que às vezes tem, ela é relevante, é bem relevante. Então é bom tentar fazer o mais próximo do exato possível, tá? E antigamente o micrômetro era muito caro. Hoje, lógico, se você for comprar um Mito Toyo, hoje no mercado vai estar, sei lá, 300, 400 reais. Alguns tem os micrômetros digitais, que são mais caros, tal, tem uma precisão boa, mas são mais caros. Tá? E tem esses micrômetros convencionais, que são de tambor, né? Micrômetro comum, que se encontra hoje um micrômetro bom, de material bom, uma qualidade boa, se encontra no mercado hoje por 60 reais, 80 reais, que seja 100, 150, né? Então vale a pena investir no micrômetro, tá? Vale a pena investir em tudo aquilo que vai deixar o seu trabalho mais próximo do perfeito, tá? Então a gente vai pegar um fio, fazer um exemplo, um fio que eu tenho aqui, e do micrômetro, e a gente vai também fazer algumas medidas e olhar na tabela. Tá? Eu vou medir alguns fios que eu tenho aqui e vamos comparar na tabela, tá? Para a gente aprender como que faz essa conversão do milímetro, que aqui mede em milímetro, né? A conversão desse diâmetro em milímetro para milímetro quadrado, que é a área, a seção reta ou transversal que se fala. E também a conversão para AWG, para poder tratar de fio. Eu quero fio 19, eu quero fio 20. Em vez de tratar, eu quero fio 0,90, eu quero fio 0,80, que é o 19 e o 20. Então a gente já converte já para tratar da forma correta, tá bom? Então a gente vai para a mesa para estudar sobre o micrômetro, para depois a gente ir para a tela do computador. Tá bom, pessoal? Vamos para lá então. Então, gente, para dar mais uma ideia sobre como funciona o micrômetro, eu coloquei a tabela dele aqui no quadro, tá? Essa parte aqui, ó, é o tambor giratório, tá? É o tambor giratório. Essa escala aqui, ela é uma escala fracionada que vai trabalhar em cima da escala dos milímetros, tá?
Aqui na escala reta do tambor, tá? Deixa eu fazer um desenho aqui para entender como que esse micrômetro tá. Aqui ó, é o tambor dele. Tá? Aqui é aquela parte daqui da frente. E aqui é a parte de dentro. Tá? Mais ou menos assim. Tá? Então aqui é o tambor. No tambor ele começa em 0 mm, quando ele está todo fechado ele começa em 0 mm. Depois eu vou explicar como que funciona a escala fracionária, tá? Do tambor giratório, como funciona o fracionário. Tá? Mas aqui ó, a parte do milímetro funciona da seguinte forma. Quando o tambor está fechado não aparece nada, né? Esse tambor, deixa eu pegar um papel branco. Esse tambor está fechado, não aparece nada. Certo? Quando esse tambor aparece o primeiro de baixo, o primeiro risquinho de baixo, ele é meio milímetro. Quando ele aparecer o primeiro de baixo aqui, ó, ele é meio milímetro. Porque aqui embaixo ele está fracionado de meio em meio, em cima está fracionado de 1 em 1. Só que até ele chegar nesse meio milímetro, ele vai ter a contagem do tambor, que eu vou explicar na prática agora, daqui a pouco. Então, só para vocês entenderem, você começa a girar o tambor, ele está no 0, começa a girar o tambor. Quando apareceu ali embaixo tem meio milímetro. Quando apareceu ali em cima tem 1. E vai continuando, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 e por aí vai. Tá? Então, fração de milímetro de meio em meio milímetro, tá? E depois a fração, a parte fracionária que é a do tambor giratório. Tá? Então você já conseguiu ter uma ideia, uma noção de como funciona a parte do tambor. Tá? Então agora a gente vai para o micrômetro na prática, para vocês verem como funciona o micrômetro na prática. Vamos lá? Então pessoal, aqui vocês estão vendo o tambor do micrômetro, tá? A escala giratória aqui onde eu estou rodando, tá? Que eu já vou explicar como funciona, e ali dentro aquela parte que eu falei, ó. Aqui ele está zerado, veja que o 0 do tambor giratório coincidiu com a linha e com o 0 do 0 milímetro lá em cima, tá? Então eu vou começar a rodar, ó, daqui a pouco vai aparecer um meio milímetro lá embaixo, apareceu, viu? Quando chegar nesse 0 que coincidir com o meio milímetro lá embaixo, deu meio milímetro, tá? Quando chegar no 0 de novo, coincidiu com o outro que apareceu em cima ali, ó, deu 1 milímetro, então aqui eu tenho 1 milímetro exato, tá? Então vamos para o tambor giratório. Olha só, eu vou fechar ele todo, tá? Aqui é para vocês verem a escala que eu desenhei no quadro. Agora eu vou fechar ele todo, tá? Eu não posso bater, tá? Eu tenho que trancar aqui e passar aqui na catraca, ó. Coincidiu no 0, certo? Então, aqui eu tenho 0.00, tá? Quando eu levar aqui, ó, ele vai ter 0.01. Por que ele vai ter 0.01? Porque ele está coincidindo. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Ele está coincidindo. Deixa eu botar bem aqui no 0.01. Aqui, ó. Ele está coincidindo a linha com o 0, que está aqui marcado no tambor, e o primeiro risquinho. Então ele tem 0 milímetro lá em cima, vírgula 0,1 centésimo, certo? Agora aqui, ó, vou continuar. 2, 3, 4, 5. Chegou aqui, 0,05. Tá? Quando ele chegar no 10, ele virou 0,10. Por quê? Porque eu tenho 0. Tá? Aqui eu tenho 0. E a minha primeira fração não é mais o 0 aqui atrás. Ó. Tá vendo? Aqui ele já, a dezena aqui, ó, ele já preencheu com o número 1. Então fica 0,10. Tá? E aí vai 11, 12, 13, 14, 15, 0,15. Então aqui eu tenho 0,15 milímetros. Tá? Isso é diâmetro, tá? Vamos lá, vamos continuar. 20, 25, 30, 35, 40, 45. Fechou meio milímetro. Então 0,50 ou 0,5, como queira. Tá? Só que agora aqui, ó, quando eu chegar aqui, ó, não vai mais. Quando eu chegar nesse primeiro risquinho, acima do 0, não fica mais 0,01. Por quê? Porque eu já passei aqui do 45 e esse 0 se transformou em 50, porque está aparecendo meio lá embaixo. Então aqui, ó, eu vou ter 0,000
0,50, porque esse aqui já deu já apareceu, já coincidiu com o meio lá embaixo, 0,51, entendeu? Porque aqui, ó, era 45, deu meio milímetro, 0,50, 0,51. Aqui a gente tem que somar. Por exemplo, eu parei aqui, ó. Que medida é essa? Essa medida é 0,0 do milímetro, que não chegou em 1 milímetro em cima ainda, tá? Vai chegar quando aparecer o próximo risquinho. Então eu tenho 0 milímetros, vírgula 50 lá de baixo e mais 20 no tambor. Então eu tenho 0,70, 0,75, 0,80, 0,90. Aqui deu 1 milímetro. Aqui, se eu rodar, aqui está em 1 milímetro, né? Coincidiu o primeiro risquinho de cima, então fechou 1 milímetro. Se eu rodar só até no primeiro risquinho, vai ficar 1,01, 1,05, 1,10, 1,15, 1,20 e continua a mesma coisa. Quando chegou aqui em cima, 1,5 milímetro, 1 milímetro em cima mais meio embaixo. Quando passou e chegou aqui, ó, é 1 milímetro em cima mais meio embaixo mais um risquinho, então ficou 1,51, 1,55, 1,60, 1,65, vai, 1,90 até 2, aqui tem 2 milímetros, coincidiu lá em cima. É bem isso aí, pessoal. Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e preste atenção no que eu estou falando, você vai passar a entender. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai, deixa eu focar aqui lá na mesa, a gente vai pegar esse fio aqui, tá? E nós vamos fazer um trabalho com ele para poder medir, tá? Bom, eu peguei dois fios aqui, ó, de bitolas diferentes, tá? Esse é mais fino, esse é mais fino, esse é mais grosso. Então vamos lá. O que a gente vai precisar primeiro? A gente vai precisar primeiro raspar esses fios, porque esses fios eles têm que ser medidos nu. Essas medidas são nuas. Então a gente vai pegar e raspar ele. Bem simples, né? Vai raspar. Pode usar uma faquinha, pode usar uma tesoura. Eu prefiro usar uma tesoura, mas aqui no momento aqui acho que a faquinha ficou mais propício para eu mostrar para vocês, né? Ó, vai girando, vai raspando. Não pode cavar ele, tá, pessoal? É só tirar o verniz, tá? O verniz é bem fácil de tirar, qualquer puxadinha já arranha, já tira. Tá? Aí isso também é pra gente ter cuidado na hora de rebobinar, porque qualquer puxada ele arranha. O verniz é como um vidro. Ele arranha bem facinho. Ó, ele tem que ficar todo nu ao redor, não pode ficar nenhuma rebarba, porque eu vou precisar medir ele com exatidão. Agora eu vou raspar esse mais grosso também, pra gente ter duas medidas, né? Vamos lá. Você que está desfocando aí, mas não faz mal. Essa parte de raspar é simples, né? Só raspar ele por igual, sem cavar muito o fio, né? Só tirar o esmalte. Para quem solda com solda estanho, já está acostumado a raspar, né, o fio, né? Então, aqui eu tenho um fio nu. Vamos ver que fio é esse. Bom, eu vou medir o fio aqui e vou mostrar para vocês como se faz e já vou colocar a tabelinha na tela, tá? Eu vou primeiro medir. O que a gente faz? A gente abre o micrômetro até o fio passar aqui dentro. Deixa eu focar aqui em cima agora. Deixa eu ver. Aí. A gente abre o micrômetro até aqui em cima até ele pegar. Fecha ele. Não pode ter dobra no fio, tá, pessoal? Ó, e fecha até dar o estralinho. Ó, deu o estralinho aqui, ó. Não pode apertar aqui, tá? Senão vai alterar a medida. É só aqui. Essa aqui é a pressão necessária que precisa. É como um torquímetro, né? Agora vamos ver que medida que deu. Vamos lá. Vamos olhar na tela aqui. Então, o que acontece? Aqui ele coincidiu. Ele deu o zero em cima, né? Começou. E não chegou em 1 milímetro ainda aqui. Deixa eu focar bem pertinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar um foco bom aqui. Consigo sim. Então, ele achou meio milímetro lá embaixo, tá vendo? E passou do meio milímetro. Então ele já passou 22 milímetros do meio, 22 décimos ele já passou do meio milímetro. Então ele tem 0,50 por causa do meio milímetro e mais 22 do tambor. Então ele tem 0,72, tá? 0,72. Então vamos marcar esse número, 0,72, para saber que fio é esse, tá? Eu já marquei aqui. Deixa eu marcar aqui no papelzinho também. A gente vai marcar no papelzinho 0,72 para a gente ver depois lá que fio que é esse. Então passou do meio milímetro embaixo
Então, deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês como que aconteceu. Então, tá aqui no 0,72, né? Aqui, ó, é 0,50, né? Porque apareceu um milímetro de baixo. 50, 60, 72. Entendeu? Então é isso aí. Aí a gente vai transformar ele para AWG. Mas primeiro vamos medir o outro. Vamos lá. Agora vamos pegar esse aqui, que é o mais grosso, né? Vamos lá, vamos abrir ele aqui. Vamos encostar e vamos travar ele aqui, ó. E vamos ver o que que deu. O que que deu aqui agora? Ó, veja que aqui ele acabou de passar de 1 milímetro. Ó, tem o zero ali, tem o meio lá embaixo e apareceu já o milímetro ali e passou do meio aqui, tá vendo? Então ele deu 1,03, tá? Ó, 1,03. A gente vai marcar aqui 1,03, tá? Minha caneta, para ajudar, a minha caneta não está funcionando, mas agora vai 1,03 e o outro é 0,72, né? Para a gente poder converter depois. Então, deixa eu tirar o fio e mostrar o que aconteceu aqui. Então, aqui, ó, ele estava fechado e eu abri. E quando apareceu o zero, aqui era 80, né? Porque apareceu, aqui é 85, né? 0,85, porque tem 50 lá embaixo, mais 35 do tambor. Vai 1 milímetro. Então ele parou aqui, então quer dizer que ele tem 1 milímetro, 1,0, porque acabou de passar de 1 milímetro, 1,04, a 0,3. Então agora a gente vai para a tela do computador para olhar ali na tabela e poder fazer o nosso cálculo, tá bom? Vamos para lá então, valeu! Então pessoal, olha só, a gente tirou aquela primeira medida, tá? E ela deu 0,72 milímetros, né? Deixa eu fazer um cursor aqui para mostrar bem direitinho para vocês. Opa, deixa eu pegar e fazer um cursorzinho aqui, peraí. Tá. O que acontece? Aqui a gente tem a coluna do AWG, aqui do diâmetro, que é o que a gente mediu no micrômetro, e aqui a gente tem a seção reta, tá? São os milímetros quadrados. Então a gente vai ter que ver, no diâmetro a gente vai ter que ver por aqui, ó, por essa coluna, tá? Então, o primeiro deu 0,72, vamos olhar aqui, ó, tá no 0,81, vamos lá para o outro lado, que continua, 0,72. Então, em diâmetro, o fio que deu 0,72 é um fio 21, tá? E se a gente precisar da seção reta ou da seção transversal, ele é 0,410, tá vendo? Está aqui na mesma tabela. Então, o que deu o diâmetro de ponto 720, ou 72, é o fio 21 AWG. E aquele outro que a gente tem medido que deu 1,03, a gente vai procurar agora para cima, tá? Que a tabela que vai subindo e continua aqui, ó. É 1,03. Vê que ele aqui, ó, o mais próximo é 1,02, tá vendo? Então fechou. Então aquele fio, segundo que a gente olhou ali, é fio 18 AWG. Tá? Basicamente é isso, pessoal. Um vídeo pequeno explicando como se faz essa conversão usando o micrômetro. Tá? O meu conselho é comprem um micrômetro, tá? Nem que seja daquele mais barato, e vocês não vão se arrepender. O micrômetro ajuda bastante. Tá bom, pessoal? A dica de hoje é essa. A videoaula de hoje é essa sobre o micrômetro. Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e refaça de novo ali que você vai conseguir entender. Tá bom? Forte abraço a todos, até o próximo. Valeu!